Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Roberto Vasconcelos, advogado da área imobiliária. Inicialmente agradecer à Protel pelo espaço, pela oportunidade de
estarmos aqui para bater esse papo com vocês sobre o tema inadimplência. Protel agora, em 2021, completamos 16 anos, né? 16 anos de parceria e trabalho, o que nos deu sempre muita satisfação. Para que nós possamos abordar esse tema de uma forma elucidativa, de uma forma a esclarecer a vocês o que pode se fazer em face da inadimplência. Inadimplência é essa a qual, nesse período de pandemia, que estamos agora em março, entrada de março, completando praticamente um ano, né? Um ano de restrições econômicas, um ano de desemprego, de restrições comerciais, de fechamento de negócios, aonde os síndicos, é claro, porque são humanos e devem agir como tal, relevaram muito a inadimplência, as atitudes de cobrança dessa inadimplência, por entenderem que os inadimplentes não estavam nessa situação porque queriam, e sim porque havia uma imposição, né, do mercado. Alguns perderam seus empregos, alguns tiveram que fechar suas empresas e, por via de consequência, não tiveram condição de arcar com os rateios das cotas condominiais. Ocorre, entretanto, que agora, passado um ano dessa mesma situação e o mercado começando a reagir um pouquinho, a maioria dos síndicos veio a se dar conta de que haver relevado durante um ano as atitudes de cobrança fez com que essas dívidas se avolumassem muito. E como o condomínio não gera lucro, ele arrecada nas suas cotas de rateio, que são provenientes da previsão orçamentária aprovada em Assembleia, estritamente para aquilo que vai consumir, é a sua folha de pagamento, suas contas de concessionária de serviços públicos, os contratos de terceirizados, manutenções, enfim. O condomínio arrecada e aprova essa previsão na exata dimensão daquilo que vai gastar efetivamente mês a mês. E de forma efetiva, quando há uma despesa extraordinária, eles têm que se louvar em cotas extras, né? Mas de forma efetiva, agora, passado um ano do início dessa pandemia e de toda a crise que surgiu a partir daí, muitos síndicos se encontram arrancando os cabelos para saber de que maneira vão ter a possibilidade de compor as contas condominiais, e as atitudes de cobrança têm que ser tomadas, né? Então, nós separamos aqui algumas perguntas que nos são dirigidas na nossa consultoria jurídica diária a condomínios por alguns síndicos, e a pergunta mais recorrente é aquela que diz quais as medidas que os condomínios podem tomar para reduzir a inadimplência. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a primeira medida que os condomínios podem adotar interna corporis é a cobrança extrajudicial. De que forma isso pode ser feito além da emissão das cartas de cobrança? Muitos condomínios vêm adotando os mutirões de cobrança. O que são esses mutirões? Os condôminos inadimplentes vão receber uma carta convite a comparecerem à administração para discutirem as dívidas e parcelarem os seus débitos. É claro e óbvio que se tem que ter alguns cuidados para que isso ocorra de uma forma saudável e sem constrangimento aos condôminos. Primeiro, é necessário que se dê um espaçamento entre essas entrevistas com prazo suficiente para que esses condôminos não se encontrem ou, de forma efetiva, possam ser dirigidos também a uma sala reservada da administração para que não fiquem tratando de suas dívidas nas bancadas ali aos ouvidos de quem quer que seja. O assunto inadimplência é um assunto sensível, é um assunto que constrange, e se o condomínio não adotar essas providências no sentido de sala reservada e o assunto ser tratado diretamente com o síndico ou com o funcionário devidamente treinado para fazer esse papel, não vai funcionar. Eles não comparecem. Então, estabelece-se um dia ou vários dias em que, em sistema de plantão, os condôminos terão a possibilidade de agendar as suas visitas, já sabendo de antemão que todos esses cuidados para que eles não sejam constrangidos estão sendo adotados. Isso funciona muito, funciona bastante, porque, sem dúvida nenhuma, a intenção maior de todo e qualquer devedor é quitar a sua dívida. Não é permanecer nessa situação que está obstaculizando a ele voto em assembleia e uma série de situações do condomínio também que ele não pode solicitar enquanto estiver inadimplente, a exemplo de alugar um salão de festa ou um salão gourmet, ou seja lá o que for, nesse sentido.
Então, esses mutirões, adotando-se essas providências e esses cuidados, a gente tem, assim, por média, que reduz essa inadimplência em pelo menos 35%. Ou seja, 3,5 condôminos em cada 10 compõem suas dívidas, assinam os acordos e efetivamente passam a adimplir a cota em dia e uma fração que vai reduzir a dívida. Uma coisa muito importante a se esclarecer com relação aos acordos que forem firmados pelos condomínios, é importantíssimo que esses acordos, ao par de serem feitos sobre o total da dívida, eles englobem em cada parcela individual número de cotas condominiais ou cota condominial inteira. Ou seja, com a parcela que vai se vencer em 10 de março, o condômino estará pagando as cotas de 10 de maio, junho e julho de 2020. Nunca não se vincular às cotas. Por que razão? Na hipótese de que esse acordo venha a ser inadimplido por qualquer razão, adveio uma nova situação de precariedade para o condômino e ele não pôde promover o seu pagamento, o condomínio sabe exatamente o que ele já pagou. Não é um emaranhado de cotas com uma verba paga solta e no ar. Na medida em que se estabeleça nas parcelas de acordo a cota ou o número de cotas específica com seu devido vencimento aposto, os senhores então estarão efetivamente organizando esses pagamentos e na hipótese de terem que ir para a justiça para fazerem a cobrança, os senhores já terão exatamente o saldo anotado, sem qualquer tipo de questionamento e sem possibilidade de embargo por parte do condômino. Então a formalização desses acordos é fundamental. Sistema de mutirão, acordos formulados com a relação de cotas, exatificando seus vencimentos. E, por fim, se de fato forem inadimplidas, nós temos aí o ajuizamento de cotas a partir de 3 meses, é o que nós efetivamente recomendamos. Que 3 meses são essas? Exatamente com 61 dias de atraso. Porque com 61 dias de atraso, nós temos uma cota vencida a 61 dias, nós temos outra vencida a 31 e uma recém-vencida a 1 dia. Até que os senhores providenciem a distribuição da ação, extração de certidões de propriedade junto ao RGI para instruir essas ações, nós já estaremos quase com a 4ª cota vencida. Importante ajuizar com esse prazo, primeiro para que não haja um volume muito grande de débito que venha a desestimular os acordos a serem feitos pelos condôminos, ainda que a ação de execução já esteja devidamente aflorada. Há inúmeros acordos que são feitos dentro dos processos, assim sendo devidamente homologados por sentença, obrigando o condômino ao pagamento. Existe também uma outra possibilidade muito usada pelos condomínios, em se considerando que a cota condominial se equivale a um título de crédito na atualidade, muitos condomínios estão fechando contratos com o Serasa, aprovam em assembleia o fechamento desse contrato, em sequência assinam com o Serasa para poderem fazer a negativação dos condôminos inadimplentes. Essa negativação dos condôminos inadimplentes também funciona muito, porque como a cota condominial, em linhas gerais, é aquela que menos obstaculiza a vida civil da pessoa, se você não paga uma conta de água, sua água é cortada. Se você não paga uma conta de luz, sua luz é cortada. Se você não paga o cartão de crédito ou o cheque especial, os juros são de 15% e 20%. A cota condominial não. O apenamento dessa cota é de 2% de multa, mais a correção monetária e juros de 1% ao mês. Então, no frigir dos ovos, é a obrigação que se tem de menor volume de encargos. E por essa razão, de forma efetiva, é deixada de lado. É a primeira coisa a ser deixada de lado em prol das demais, igualmente importantes. Então, a negativação do Serasa, ela cria uma vinculação e, de forma efetiva, os condôminos tendem a não deixarem a cota condominial como a última coisa a ser paga, porque estão negativados e vão precisar, dos atos da sua vida civil, que essa negativação seja baixada. Tá? Uma recomendação que a gente dá aos síndicos também, ainda mais agora que nós estamos no primeiro trimestre do ano, é quando normalmente as assembleias ordinárias ocorrem, né? Dentro desse primeiro trimestre. Cuidem para que as previsões orçamentárias
orçamentárias a serem aprovadas, além do fundo de reserva, que já é normal e é cobrado via de regra num percentual de 10%, além da cota de rateio, cuidem para que essas previsões orçamentárias elas sejam muito bem avaliadas, para que o condomínio não fique muito na raspa do tacho, como se costuma dizer, para que as suas despesas, se efetivamente alguém se tornar inadimplente, não impossibilite o pagamento. Então, na verdade, eu recomendo que se faça uma folga, que se aprove em assembleia, que se tenha uma folga de pelo menos 5% de acréscimo nesse valor da cota, que ao final de cada exercício reverta novamente em prol dos condôminos, se não for gasto sob a forma de desconto, mas assim o condomínio teria algum fôlego para arcar com as suas despesas se ocorrer a inadimplência. Então, essas são as medidas, né, que devem e têm que ser adotadas nesse momento para que se tente reduzir a inadimplência. Tá? Vou passar a palavra ao Dr. Bruno. Dr. Bruno, o síndico pode dar desconto? Boa tarde a todos primeiro. Obrigado pela oportunidade, Protel. Espero que isso sirva aqui para vocês, síndicos e administradores, orientar vocês no dia a dia para melhorar o trato nessa questão da inadimplência, que é tão importante para a saúde financeira do condomínio e, por via de consequência, para toda a conservação e manutenção do prédio. O síndico pode dar desconto no débito? Essa é a pergunta. É uma pergunta que muita gente faz. A gente tem que entender que cota condominial não é de propriedade do síndico, né? Cota condominial é de propriedade de todos os condôminos. Então, assim, tem que ter uma certa cautela com o acordo que o síndico vai firmar. Primeiro, para quê? Para que ele não seja responsabilizado depois na própria ação de prestação de contas ou na reprovação de contas na Assembleia Anual Geral Ordinária, porque às vezes ele, com maior boa vontade, dá um desconto, mas aí vem um condômino, um grupo de condôminos dizendo: não, quem mandou você dar desconto, já que esse dinheiro não era seu, esse dinheiro é de todos nós, deveria então ter sido submetido à Assembleia para que aprovasse esse desconto ou não. Então, assim, o primeiro fato é que tem que ter uma cautela então nessa concessão de desconto que a gente sempre indica: olha, não dá desconto sozinho, tenta dar com a Assembleia ou então ao menos para o Conselho, que o Conselho Fiscal Consultivo pelo menos vai avalizar isso e vai depois te dar mais respaldo numa Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, para que você não fique depois descoberto. Só que às vezes não tem muito tempo também para o síndico tomar essa decisão, às vezes ele pode perder uma oportunidade, porque naquele momento não conseguiu falar com o Conselho, não conseguiu chamar uma Assembleia a tempo. Então, assim, se um desconto for pequeno e sempre levando em consideração isentar apenas o que as penalidades, correção e juros, aí sim até é possível, né? Dependendo, para não perder uma oportunidade. Mas nunca ele dá por si só uma isenção em relação ao valor nominal da dívida, porque aí ele estaria aí entrando realmente no próprio direito maior econômico dos condôminos. Então, assim, o síndico primeiro tenta, se for um desconto um pouco maior, a Assembleia sempre. Se for um desconto relativamente menor, sem ferir no valor nominal, o Conselho. E se for uma medida de urgência, porque vai perder um negócio e tal, aí com parcimônia pode até fazer, mas aí ratifica numa próxima Assembleia de imediato para que não haja problema futuro. E se for algum acordo que seja feito dentro do processo, ou seja, já tem um processo ajuizado, ele tem que passar pelo escritório de advocacia dele para poder uniformizar isso e evitar problemas futuros. Uma outra pergunta, Roberto, agora. Roberto, e quanto à cobrança judicial das cotas? O novo Código de Processo Civil estabeleceu alguma novidade, alguma coisa para facilitar o rito? Nós temos hoje a ação de execução como rito de cobrança de cotas condominiais. Outrora, antigamente, nós funcionávamos com a ação de cobrança pelo rito sumário. Essa ação de cobrança, ela funcionava da seguinte maneira: distribuía-se a inicial, o juiz então determinava uma audiência de conciliação, normalmente 2 ou 3 meses após a distribuição da ação, e de forma efetiva, nesta audiência, o condômino teria que comparecer apresentando a sua contestação, fosse ela qual fosse. Após essa contestação, o juiz sentenciava o feito, normalmente pela condenação do condômino ao pagamento, e então ele teria ainda a possibilidade de recorrer desta sentença à superior instância, e ali então seria julgado novamente, seria reapreciada
a sentença e se lavraria um acórdão que o condenaria então ao pagamento. Esse trâmite ele podia levar um tempo indeterminado, chegando em alguns casos aonde os condôminos devedores opusessem todos os recursos de que dispunham, podíamos chegar a 4, 5 anos de ação, para finalmente, na hora que tivéssemos uma sentença transitada em julgado, valendo dizer que contra ela não cabe mais recurso, aí sim nós executaríamos essa sentença. Como hoje em dia a dívida condominial é considerada um título de crédito, como uma nota promissória, como uma duplicata, como um cheque, nós podemos pegar essa cota e executá-la diretamente, como se nós tivéssemos em mãos uma sentença já transitada em julgado. Então vejam bem, a economia de tempo que se teve, a economia processual que se teve, hoje em dia se entra com a ação de execução e o condômino é citado para depositar um valor em 3 dias, sob pena de penhora, que pode ocorrer online, diretamente em conta bancária, de acordo com o CPF do devedor, ou então penhora do próprio imóvel, que posteriormente será levado a leilão para quitação da dívida condominial. Então foi muito abreviado esse processo, e inclusive no próprio processo de execução, de acordo com o artigo 782 do Código de Processo, pode o juiz, a requerimento da parte, promover a negativação judicial do condômino nos órgãos restritivos de crédito, o que é uma coisa também bastante interessante, com a finalidade de pressionar o pagamento. Ok? Outra pergunta que a gente tem aqui é se o condômino que está em acordo, o condômino está inadimplente, assinou um acordo para pagar, pode votar? Pode, se o acordo estiver em dia, pode e deve votar, né? Ele tem direito ao voto. Ele não pode estar atrasado com nenhuma parcela no dia da Assembleia. O mais importante é fazer constar nos acordos que o condômino se obriga a pagar não só as cotas vencidas, mas as que se vencerem no curso do acordo, para que ele pague as passadas, mas continue mantendo em dia as cotas condominiais. Aí sim, vai poder votar se tiver em dia, tanto com as passadas quanto as atuais. O condômino em atraso quer pagar no ato da Assembleia, deve ser aceito, né? Então, continuando um pouco. O condômino atrasou, às vezes atrasou uma parcela, atrasou várias cotas, e chega na Assembleia, uma Assembleia às vezes que ele tem interesse, é uma Assembleia importante, e ele quer pagar aquela cota, no ato ali, em cima do laço. Se for em dinheiro, pode pagar, né? Em espécie pode pagar, ou então em transferência bancária, mostra lá para a conta do condomínio, da administradora, comprova que foi feito naquele exato momento a transferência, e aí não tem por que impedi-lo de votar, de participar, porque até o interesse do condomínio é receber, isso então até uma forma de fomentar o pagamento, e assim então permitir que ele vote e participe, até porque quanto mais democrático for o ambiente condominial, mais legítimo é. O condômino tem mais de uma unidade, mas está em atraso apenas com uma delas, né? Então, às vezes, pergunta isso, o condômino tem 3, 4 unidades, está em aberto apenas com uma delas. Ele pode votar pelas outras que estão em dias, que está adimplente. Então, assim, só perde o direito ao voto na unidade que tiver com atraso das cotas condominiais. A lista de inadimplentes podem os condôminos terem acesso à lista de inadimplência, né? Isso acontece muitas vezes nas assembleias, tem aquela discussão, quem pode votar, quem não pode votar, se o cara está em dia, se não está em dia, se pagou, se não pagou. E aí fica aquela consulta, sempre geralmente a administradora, o síndico está ali, que verifica quais unidades estão em dia para poder fazer o voto, para poder exercer o direito ao voto, e aí alguns condôminos ficam em dúvida se realmente está pago ou não está pago, se de repente está querendo aproveitar aquele voto só porque é a favor da administração. Então, assim, todo mundo tem direito a ter acesso, à vista, à listagem de inadimplência, ver quantas cotas estão em aberto, quais unidades estão em aberto, até para depois confrontar a situação financeira do condomínio, e mesmo se a votação foi correta, se os participaram realmente estavam habilitados a tanto. Mas assim, quando, hoje em dia ainda mais, porque entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais das pessoas são dados sensíveis, nome completo, CPF e identidade, que às vezes constam nos relatórios de inadimplência. Nesse caso, se constar no relatório de inadimplência esses dados pessoais, eles não devem ser disponibilizados para fotos, xerox, nada disso. O
condômino vai, verifica, faz as análises todas que ele quiser ver, mas sem obter e ficar com uma cópia disso, para evitar que haja uma circulação desses dados pessoais e até gere algum tipo de risco para o condomínio de pagar algum dano moral por ofensa ao direito da personalidade dos condôminos. Mas, se não tiver nenhuma identificação, ele pode até tirar uma cópia e fazer, depois com mais calma, até uma verificação da situação financeira do condomínio. Mas se tiver dado pessoal, não, porque aí estaria em risco o direito da intimidade e privacidade do próprio condomínio. Bom, agora temos aqui uma pergunta também interessante, que se uma unidade está em dia com o pagamento das cotas ordinárias, mas ela está inadimplente com relação a uma multa que lhe foi lançada, esse condomínio pode votar em assembleia ou não? Eu entendo que a multa é sempre uma obrigação discutível e pode, através de uma assembleia de condôminos que seja convocada até pelo próprio autuado para discussão da multa, ela pode ser revogada. Em última análise, ela pode também ser revogada por uma ordem judicial através de uma ação própria que venha a ser aforada pelo autuado para discussão daquelas razões. Então, sempre e quando houver, o condômino já efetivou o seu recurso, já pediu uma assembleia para discutir aquela autuação, ou já aforou uma ação judicial para discussão das razões da multa e de sua procedência. Se ele já tomou ou uma medida ou outra, e essas medidas estão pendentes de julgamento, eu não vejo razão nenhuma para que ele seja obstaculizado na votação em uma assembleia regular. Ou seja, até que efetivamente ou a assembleia determine que o pagamento deva ser feito, ou que haja uma ordem judicial no mesmo sentido, eu não vejo obstáculo algum, ele deve ser devidamente agasalhado pela assembleia e ter direito a voto. Tá? Outra pergunta que se coloca, bastante clara, que é, em condomínios novos, às vezes o adquirente pagou todas as cotas a partir do recebimento da unidade, mas a incorporadora, que era titular do imóvel até entregar as chaves a ele, não pagou, está inadimplente. Esse condomínio vota, não? Ele tem que primeiro comprovar, porque o condomínio não tem noção e ele não participa dos negócios travados entre a incorporadora e o adquirente. Então, ele só sabe quem está lá no cadastro atual, quem é o atual proprietário. Ele não sabe se foi feita uma promessa de compra e venda, qual foi a data da entrega das chaves, nada disso. Então, o condômino, o adquirente, ele tem que primeiro mostrar, olha, eu adquiri a unidade nessa data tal. E aí comprovar que a partir da data que ele recebeu as chaves, as cotas dele estão todas em dias. Se as cotas estiverem todas em dias, a partir da data que ele assumiu o imóvel, que adquiriu a posse, aí ele pode votar independentemente de haver algum débito pretérito em nome da incorporadora. Porque se a obrigação principal ele já quitou, ou seja, que ele não pode ser cobrado por uma dívida anterior à entrega das chaves, ele não pode ser impedido de votar, porque é direito de quem está quite votar. Então, independentemente se houver algum débito pretérito em nome da incorporadora anteriormente à entrega das chaves, o condomínio tem que votar, tem direito ao voto se tiver em dia com as cotas a partir da entrega das chaves. O síndico que fica em atraso com as cotas condominiais pode continuar no cargo, perde automaticamente esse cargo se tiver em débito ou não. Ele pode fazer um acordo consigo próprio. Então, a situação aqui é do síndico que fica inadimplente no curso do mandato. Como é que é essa questão aí, Roberto? Bom, é uma questão delicada, né? Porque o síndico inadimplente é o único que não deveria ficar inadimplente, né? E na medida em que ele fica, ele, como todo e qualquer condômino, ele vai ficar sem direito a voto, vai ter obstaculizado o direito de voto dele. Não o cargo, né? O cargo de síndico não é precarizado em absolutamente nada por força da inadimplência, a não ser que a Assembleia de Condôminos resolva, então, que ele deve ser afastado por estar inadimplente, o que é uma questão até de justiça. Mas, de forma efetiva, ele conduz a Assembleia, abre a Assembleia, nomeia o presidente de mesa, de forma efetiva, a votação do presidente da mesa, e o presidente vai dar seguimento àquela Assembleia, o síndico vai esclarecer os pontos que lhe couberem,
mas de forma efetiva, na hora da votação, inadimplente ele não votará, tá? Não terá direito a voto. Outra questão, o síndico pode fazer acordo com a dívida da unidade dele? A gente entende que só na circunstância do conselho consultivo realmente aprovado, né? Então, se ele quer fazer um acordo formalizado, um instrumento que vá efetivamente determinar as parcelas que ele terá que pagar, os valores, as datas, tudo isso, a gente entende que quem deve firmar pelo condomínio não é o síndico. Ele vai assinar como condômino devedor e os membros do conselho, então, vão respaldar esse acordo. Uma vez assinado esse acordo, como o Bruno já disse anteriormente, ele poderá, com o acordo assinado, votar nas assembleias que se seguem até seu cumprimento. E de forma efetiva, muito importante que esses acordos aqui, a gente faz uma parte, que os acordos incluam a obrigação de pagamento das cotas vencidas e também das cotas que se vencerem no curso desse acordo. Então, o acordo foi firmado para pagamento em 6 meses. Durante esses 6 meses, ele não pode voltar a inadimplir as cotas vincendas sob pena de estar precarizando o acordo e dando causa à sua extinção. Tá? Uma outra questão, vou deixar aqui para você, Bruno, responder. Podem os condôminos inadimplentes assinarem aquela famosa listagem de convocação de assembleia? O código diz que 1/4 dos condôminos podem fazê-lo para convocar uma assembleia se o síndico se recusar a convocar para discussão de qualquer assunto. Os inadimplentes podem assinar essa lista? É válido isso? Essa é uma questão um pouco controversa, né? A gente tem a nossa posição bem firme, mas é controversa às vezes até nos tribunais. Porque tem gente que diz que o condômino inadimplente, como ele não pode votar, ele também não poderia convocar uma assembleia. Se ele não pode votar, por que ele vai convocar uma assembleia que ele não vai poder votar nem ser votado? Mas isso é um tipo de uma regra restritiva de direito. Quando o Código Civil estabelece que só os condôminos fitos com as suas obrigações podem votar nas assembleias, é uma regra que restringe o direito. Qual o direito? O direito de votar, de participar ativamente na condução do condomínio, da administração dele. Então, assim, como uma regra restritiva de direito, tem uma interpretação jurisprudencial que diz que regras restritivas de direito não podem ser interpretadas alargadamente, ou seja, tem que ser sempre restritivamente. Se a lei só proíbe que ele, por conta da inadimplência, vote na Assembleia, a gente não pode estender essa mesma penalidade para impedir que ele assine a lista de presenças, porque isso é uma outra questão, é uma outra situação. Então, assim, nosso entendimento, respeitando a quem entenda o contrário, é que o condômino inadimplente pode sim subscrever a lista de convocação para a convocação de uma Assembleia. Então, assim, só ficaria ele pode até convocar, mas não poderia depois votar na matéria que for lá objeto da ordem do dia. Até a esse propósito, fazendo aqui uma observação, nós temos na própria lei, o próprio Código Civil, ele determina no artigo 1350 que ao síndico compete convocar a Assembleia anualmente. E se ele não o fizer, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. É o parágrafo 1º desse artigo, diz lá, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. O texto da lei não fala em 1/4 dos condôminos adimplentes. A lei não diz isso. A lei diz 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. E é óbvio, Lulante, que o condômino inadimplente, ele está apenas inadimplente, ele não perde a condição de condômino. Então, se nós formos analisar o parágrafo 1º do artigo 1350, está lá, ele é condômino, 1/4 deles poderá convocar a Assembleia sem acréscimo do termo inadimplente. Então, no nosso entendimento, pode convocar sim, mas não poderá votar. Bom, temos aqui a seguinte: qual a prescrição para a cobrança de cotas condominiais? Há um momento em que a cota não pode mais ser cobrada judicialmente? Responde aí para a gente, Bruno. Recentemente o STJ pacificou, dizendo que prescreve em 5 anos o prazo para poder ajuizar a cobrança de cotas condominiais. Então, assim, se você passar de 5 anos, essa cota não pode ser mais executada judicialmente. Então, o condomínio pode simplesmente falar: devo, mas como você não tem mais meios legais de me constranger ao pagamento, não vou pagar. E aí o que acontece?
condomínio fica no prejuízo. Então é muito importante que o síndico tenha sempre o controle efetivo da inadimplência para evitar a prescrição, sob pena até de vir ser responsabilizado perante os demais condôminos porque deixou um crédito caducar. E o crédito, como eu falei, é de todos. Então, se ele não cobra, os outros demais, com a advinda prescrição, poderá responsabilizar o síndico por esse prejuízo. Depois de ajuizada a ação, o condomínio pode fazer acordo direto com o condômino? Sim. A qualquer momento você pode fazer um acordo com o condômino. Só que se depois de ajuizado, tem que fazer sempre dentro do processo para que o juiz homologue e seja sempre assessorado pelo escritório que está à frente dessa cobrança, para evitar até prejudicar o andamento da ação e os créditos estão lá sendo perquiridos. Roberto, depois de ajuizada a ação... Esse aqui você pode... posso também. Depois de ajuizada a ação para a cobrança das cotas vincendas que não forem pagas, deve ser proposta nova ação? Então, como a gente já falou aqui, eu acho, depois que se ajuizar a ação, todas as cotas que deixarem de ser pagas nos respectivos vencimentos se acrescem automaticamente à dívida, já consolidando-a. Então, assim, você não precisa, na verdade, propor sucessivas ações. Você propõe uma única ação pedindo, aí tem que pedir bem feito o pedido na petição inicial, dizendo que a condenação do réu ao pagamento das cotas vencidas e daquelas que se vencerem no curso do processo até a data do efetivo pagamento. Então, essas cotas que não forem pagas durante o curso do processo, automaticamente vão se acrescendo e farão parte do processo. Ou seja, quando for levar o imóvel a penhora ou penhorar outros bens do executado, do condômino devedor, para responder pela dívida, todo esse valor vai entrar e vai ser pago com o eventual produto da penhora ou da alienação do bem em asta pública, ou seja, leilão judicial. Para que nós finalizemos aqui a análise aí daquilo que nós separamos em termos das questões, houve um síndico que nos falou o seguinte: mas se nada disso funcionar, eu tiver com absoluta premência de recursos, preciso tê-los o mais rápido possível, não tenho nem dinheiro para ajuizar uma ação de cobrança, porque o condomínio já está vivendo à base de cota extra, o que eu posso fazer? Muito bem, como nós já dissemos, a cota condominial ela se equipara a um título de crédito. E nessa qualidade, ela pode ser igualmente objeto de cessão, ou seja, esse crédito pode ser cedido a terceiros, de forma onerosa, é claro, é como se fosse uma venda de crédito, e normalmente existem empresas no mercado que fazem isso com algum deságio. Esse deságio corresponde a 30%, às vezes chega a 40%, dependendo da circunstância, mas ainda assim é necessário que se esclareça que não é um deságio inviável, não. Para que os senhores tenham uma ideia, se nós formos considerar um condômino que deve essas 12 ou 13 cotas ocorridas durante a pandemia, nós teríamos um acréscimo sobre essas cotas de multa de 2%, juros de 1% ao mês, então por 12 ou 13 meses serão 12 ou 13%, e teremos ainda a correção monetária, que se computada pelo IGPM, chegou na média do último ano a 24%. Então, se nós somarmos esses acréscimos só de correção monetária e juro, nós chegaríamos a 36% de acréscimo sobre o valor nominal da dívida. Se nós considerarmos um deságio base de 30%, o condomínio ainda teria o valor nominal da cota totalmente preservado, multa de 2%, ainda teria o saldo desses juros e correção que excedam os 30% do deságio. No caso presente, estamos falando aqui no período de um ano, então o condomínio ainda teria 6% sobre o valor da dívida, e praticamente o que o condomínio estaria deixando de receber é o valor do deságio correspondente à parte desses juros e da correção monetária. Uma coisa bastante interessante nisso é que aqueles que adquirem esses créditos através de cessão, eles se obrigam igualmente a pagarem as cotas condominiais que se vencerem até o final da ação. Via de regra, esses créditos são comprados provenientes de uma ação de execução em curso ou de uma ação ordinária de cobrança em curso, e de forma efetiva o adquirente desses créditos por cessão se obriga a pagar igualmente as cotas que se vencerem até o final deste processo, até o trânsito em julgado dessa sentença.
o que praticamente vem a garantir o condomínio que aquela unidade outrora inadimplente não só passe a ser adimplente, como a recuperação desse crédito passa a ser óbvia também para o condomínio. Então é uma coisa que se deve considerar, finalmente, se o condomínio não tem mais de onde tirar recursos para fazer frente às suas despesas, terá ainda a possibilidade de fazer a cessão desses créditos. E isso também é bastante interessante. Há várias empresas aí no mercado que estão fazendo essas aquisições e tudo isso transcorre com muita calma, com muita tranquilidade. O cuidado que o síndico terá para poder fazer a cessão é, primeira coisa, aprovar em assembleia que esses créditos sejam cedidos, aprovar o percentual de deságio que vai ser praticado e a assembleia autorizar o síndico a assinar esses contratos de cessão em nome do condomínio. Isso estando aprovado em assembleia, não há qualquer problema, esses contratos podem ser firmados e o condomínio tem esse dinheiro em caixa em caráter imediato. A assembleia é bom que é quórum simples, né? Sim, quórum simples. Não é necessário quórum qualificado. E o bom também é que o risco passa a ser agora de quem comprou. De quem comprou, sem dúvida. O condomínio recebeu, o que vai acontecer com a ação? Aí não é mais problema do condomínio, deixa na conta de quem comprou o crédito. Exatamente. Que vai ter que brigar, antecipar as custas e levar tudo adiante até o final. Se no final ele perder a ação por algum motivo, o condomínio já recebeu, não tem que devolver nada. A responsabilidade e o risco é integral do comprador. Exatamente. Bem, as questões que nós havíamos separado aí para vocês foram essas, provenientes das consultas. Acho que tem pergunta aí. Mais recorrentes. Eu queria saber se há alguma outra pergunta. Nós temos duas perguntas aqui. Uma é do senhor Alessandro Freitas, que ele pergunta qual é a média de tempo para o acordo de inadimplência. Há uma média de tempo? Acho que ele quer dizer o prazo que é adequado para fazer o parcelamento, é isso? Isso. Prazo máximo de parcelas. Eu entendo que você tem duas situações. Qual o prazo máximo para se fazer acordo? Eu acho que a partir de um dia de atraso, se o condomínio está em dificuldade, ele já pode ser objeto de acordo. Nada impede que imediatamente se faça o acordo. Agora, na hipótese de que esteja ajuizada uma ação judicial, de idêntica forma, o ajuizamento não fecha a porta para acordo. Quer dizer, dependendo do escritório que patrocine esses direitos do condomínio em uma ação de execução, esse escritório tem que ser orientado no sentido de que ajuizou a ação, portas abertas ao condômino para que venha e efetivamente parcele a sua dívida. E a gente toma como número de parcelas máximo, geralmente como padrão, o número de cotas em atraso. Então, se tem 10 cotas em atraso, no máximo, né? Se eu estou dizendo no máximo, 10 meses de parcelamento. Também não fazer um parcelamento tão grande, como o Roberto falou anteriormente, que pode induzir a inadimplência, motivar mais gente a dever, porque via facilidade para poder fazer o pagamento, o que é ruim para o condomínio. Então, assim, no máximo, um número de parcelas equivalente ao número de cotas em atraso. Exato. Uma outra pergunta aqui é a seguinte: tem uma moradora que possui um quadro inadimplente crescente. O que acontece após a prescrição? E se prescreve de repente? Se já tiver ajuizado a ação, não. Só se a ação tiver sido ajuizada. O ajuizamento da ação interrompe a prescrição da cota. Então, se você ajuiza hoje e essa ação leva 6 anos, você não tem cota prescrita absolutamente nenhuma. Estão todas dentro desse processo. Tá? Agora, se o condomínio não entra com a ação de cobrança e essa inadimplência atinge 5 anos, tudo que está para trás desses 5 anos está perdido. Uma outra pergunta é a seguinte: o Jefferson... Me perdoe, me permita fazer um esclarecimento. A prescrição da cota condominial, ela vem a inibir a cobrança judicial desta cota. Essa cota continua a ser devida? Sim, continua a ser devida. Mas ela é exigível? Não, não é exigível porque está prescrita. Vamos supor que o condômino queira pagar a dívida dele, independente da prescrição. Ele diga, não, eu acho que eu não posso me beneficiar da prescrição porque eu usufruí de todos os serviços do condomínio, eu usufruí de água que não estava incluída na minha conta exclusivamente individual, em caráter individual, então eu quero pagar por uma questão moral, absolutamente moral. O condomínio pode receber? Pode. Tem problema absolutamente nenhum em receber. A cota é indevida.
só que o condomínio não pode exigi-la judicialmente. E mesmo assim, às vezes eu ouvi o pessoal do condomínio pagou uma cota que estava prescrita. Aí eu ouvi hoje a gente falar que prescreve 5 anos. Ele, quero que me devolva, já que eu paguei quando já estava prescrito. Não, isso é uma obrigação natural que chama, então ele uma vez paga, ele não tem direito a reembolso, ainda que tenha pago uma cota prescrita. Perfeito. Uma outra pergunta é a seguinte: o Jefferson acreditava que a cobrança era de responsabilidade da administradora, no caso aqui, a Protel. Só que, além da cobrança ser feita pela Protel, ela também tem que ser feita pelo síndico? Existe alguma diferença? Veja bem, tudo depende do que está contratado com a administradora. Via de regra, o que os condomínios contratam com a administradora é que a administradora poderá fazer a cobrança extrajudicial a partir de 30 dias de atraso, através de carta. Então, as administradoras normalmente mandam uma carta com 30 dias, outra carta com 60. Agora, o síndico não está absolutamente impedido de cobrar. Ele pode fazer a cobrança. É a obrigação legal dele, né? Exatamente. Inclusive, a obrigação legal que consta no Código Civil. Ele uma das obrigações do síndico é promover a cobrança das cotas condominiais. Inclusive, o texto do artigo é bem claro. Obrigação do síndico, uma delas, promover a cobrança das cotas de rateio de despesas condominiais, vírgula, inclusive judicialmente. Então, de forma efetiva, se inclusive judicialmente, ele também tem a prerrogativa de fazer essa cobrança em caráter direto, em nome próprio, independente da administradora. Ele que responde se não cobrar. Então, se prescrever, quem vai responder perante os demais condôminos vai ser o síndico. E judicialmente a unidade pode ir a leilão, correto? Sim. É o que acontece normalmente. Perfeito. E esses leilões, é importante que se saiba, esses leilões eles são feitos em 2 etapas. O imóvel é avaliado judicialmente e na primeira praça desse leilão, na primeira data marcada para o leilão, esse imóvel tem que ser arrematado, no mínimo, pelo valor da avaliação. Na segunda praça, o imóvel pode ser arrematado por qualquer preço que não seja vil. E o que se caracteriza por preço vil é o valor abaixo de 50% da avaliação. Então, os condôminos, às vezes, podem se surpreender com seus imóveis sendo leiloados por 50% do valor da avaliação. E sobre isso ainda vai ser retirada a dívida condominial, a dívida de IPTU, se houver, e toda e qualquer outra dívida correspondente a tributo que incida sobre o imóvel que não esteja pago. Vale a pena até considerar o seguinte, que o próprio condomínio, que às vezes você leva o imóvel a leilão, não tem nenhum interessado, nem na primeira nem na segunda praça. O condomínio pode adjudicar, ou seja, pode ficar com o imóvel, não é tão usual, mas pode, e depois ele vende com maior tranquilidade no mercado, mas pelo menos ele já adquiriu o imóvel e já matou a dívida dele. E outra questão também que o novo Código de Processo Civil inovou, permitindo que se façam propostas de compra depois da avaliação do imóvel, pelo valor da avaliação, sempre tem que ouvir o credor, né, mas pode dar uma entrada de 20% e parcelar em até 30 vezes o saldo. Aí o juiz tem que homologar, as partes têm que homologar, mas já nem essa possibilidade se não houver, às vezes, nenhum interessado na compra dos imóveis no leilão. Exatamente. Senhores, não havendo mais perguntas, agradecemos muitíssimo aí a oportunidade de estar aqui com vocês e brevemente estaremos de novo com novos assuntos e novas perguntas aí que nos são formuladas pelos síndicos, que são, na verdade, o maior termômetro, né, dos problemas. Sim, são as perguntas que... também, né, para se alguém quiser mais uma Vamos deixar aqui o nosso e-mail, escritório, @robertovasconcelos, com 2 L's, .adv.br. Estamos lá à disposição para esclarecer o que necessitarem, tá bom? Um abraço, uma boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde.